Na organização dos Estados federados, cada Estado reger-se-á pela sua respectiva Constituição Estadual, de acordo com a lei que adotar, respeitados os princípios gerais da Constituição Federal. Dada a sua autonomia, os Estados podem fazer tudo o que não competir à União ou aos municípios. Os Estados representam instituições típicas do Estado Federal. Não importa que tenham nomes diversos, como é o caso, por exemplo, da Argentina, que denomina tais instituições de províncias, pois o que os define é a natureza autônoma dos entes federados. Quando a Constituição Federal, em razão da forma de Estado, assegura autonomia aos Estados-membros, define a capacidade que tem de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Auto-organização, prevista no artigo 25 do texto constitucional, assegura aos Estados organizarem-se e regerem-se de acordo com constituições e leis próprias. Autogoverno, os artigos 27, 28 e 125 da Constituição Federal determinam que os Estados-membros disponham sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário, no âmbito das respectivas autonomias. A escolha dos deputados estaduais é feita nos termos do artigo 27, para um mandato de 4 anos. O Executivo Estadual obedece ao disposto no artigo 28, cuja eleição ocorrerá em 2 turnos, desde que nenhum candidato alcance maioria absoluta dos votos válidos na primeira votação. O mandato é de 4 anos e a posse é dada em 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Porém, de acordo com a aprovação da emenda da reeleição, a partir da eleição de 1998, o presidente da República, governadores e prefeitos poderão concorrer a um 2º mandato consecutivo. Auto-administração. Aos Estados são reservadas competências desde que não tenham sido atribuídas a outro ente federado. Artigo 25º. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26º. Incluem-se entre os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, as ilhas fluviais e lacustres, não pertencentes à União, e as terras devolutas, logicamente que todas essas não pertencentes à União, e também não compreendidas entre as da União. Artigo 27º. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Como o mínimo de deputados federais de cada Estado é 8 e o máximo é 70, o número de deputados estaduais de cada Assembleia Legislativa estará entre 24, que é o triplo de 8,
e 94, que é igual aos 36 mais 70 menos 12. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28º. A eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público. O subsídio do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que se segue. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: a remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política, de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Esse imposto será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei.